Só no ano passado, quase 4 milhões de declarações ficaram presas na terrível malha fina da Receita Federal. Só pra você ter uma noção, de cada 12 declarações enviadas, uma ficou retida. E sabe o que é pior? A maioria dessas pessoas nem sabia o que tinha feito de errado. Achava que estava tudo certo, que mandou a declaração e ficou lá tranquilo esperando a restituição cair na conta, só que a restituição não veio na verdade uma notificação e aí começou a dor de cabeça, multa, juros, até meses foram necessários para resolver essa situação. Então nesse vídeo eu quero te mostrar quais são os principais cruzamentos que a Receita Federal faz com os seus dados, como que ela descobre se tem algo errado na sua declaração e o mais importante, para fazer valer a pena o seu like, eu quero te ensinar a tirar esse fantasma de vez da sua vida, meu amigo, a malha fina do leão. Fica aí. Rapidão, então, vamos entender o que é esse tal cruzamento de dados. Já vai me contando nos comentários aqui se você já declarou todo o seu amor pelo governo. Nossa, que delícia. Se não, declare aqui, aproveite essa oportunidade nos comentários. Funciona assim, ó. Quando você manda a sua declaração, a Receita não confia só no que você escreveu, não. Ela pega tudo que você informou e compara com o que as outras pessoas e também outras empresas disseram sobre você. O seu patrão já mandou para a Receita quanto que ele te pagou, o seu banco já informou quanto que você movimentou, o seu plano de saúde e até os médicos já informaram quanto que você gastou nas consultas. A imobiliária já caguetou quanto de aluguel que você recebeu. Tudo isso chega antes mesmo de você abrir o seu programa do imposto de renda. E em 2026 esse sistema ficou ainda mais afiado. Sim, claro, né, Bruno? Porque o governo inova pra caramba, mas só quando o assunto é arrecadar mais. Só nisso aí, né? Exatamente. Inteligência artificial e integração em tempo real entre as bases de dados. Quando você manda a sua declaração, o computador da Receita pega na hora qualquer diferença. Hoje tá tudo cruzadinho, né? Não tem como escapar. Perfeito. Então vamos agora pro que interessa, né? Os cruzamentos que mais pegam a gente. E o campeão de retenção em 2025, responsável por uma de cada 3 declarações na malha fina, foram as despesas médicas. Gente que colocou um valor de consulta ou um tratamento que o médico não confirmou, ou pior, inventou um gasto aí que nunca existiu, né? Não existe. E olha, em 2026 a coisa ficou ainda mais séria porque a Receita agora quer cruzar praticamente 100% das despesas médicas de forma automática, graças a um sistema chamado Receita Saúde, que ficou obrigatório para profissionais de saúde desde janeiro do ano passado, ou seja, pega exatamente aqui esse período da declaração que você está fazendo esse ano. Mais de 30 milhões de recibos médicos já estavam na base de dados do governo antes mesmo de começar o prazo de entrega da declaração. Então, se você colocar lá que você pagou 5 mil num dentista lá e esse dentista não emitiu o recibo eletrônico nesse valor, você já sabe, a Receita dá um creu na hora. Em você ou no dentista, né? Exatamente. Porque também tem médico e dentista que tá sonegando aí, né? Exato. E o segundo maior motivo foi a omissão de rendimentos. É quando você esquece de informar uma renda. Pode ser aquele trabalho freelancer lá que você fez no meio do ano passado que você nem lembra mais, um bico que rendeu alguns trocados, ou até rendimentos de um dependente que você colocou lá na sua declaração, né? Veja bem, tudo que a gente tá falando aqui, declaração no final do dia é para ver se você vai pagar mais imposto, que o governo achou é pouco que você pagou ano passado, ou se você vai ter uma restituição, você vai reaver parte daquele dinheiro lá que foi retido na fonte. Então, por exemplo, quando você coloca lá um dependente, na prática o que você está querendo fazer é reduzir a base tributária para você pagar menos imposto ou restituir mais. Só que se esse cara tem renda, ele deveria estar lá na renda do dependente dentro da sua declaração. Aí muda a faixa também do imposto, né? Exato, tem que fazer a simulação lá para ver, né? Qual desconto fica melhor, qual que você paga menos imposto ou que você restitui mais. Porque a empresa que te pagou, ela já manda essa informação para a Receita. Se ela diz que te pagou 10 mil e você não declarou esses 10 mil, o que acontece? O sistema identifica na hora, então não adianta esquecer, tá? Até porque só o orçamento da República que é secreto, Brunão. Na sua declaração, o governo quer saber de tudo, tintim por tintim. Bora então pro terceiro cruzamento e claro, no final quero te dar dicas de como fugir do leão de uma vez por todas. Fica por aí, porque agora o cruzamento que pega atende pelo nome de investimentos, que é a especialidade da casa. Te convido a se inscrever aqui no canal se você não fez isso ainda. E se você gosta de dinheiro também, né? Acho que todo mundo, né, Bruno? Todo mundo. E eu acho que era a parte mais difícil, né? De declarar, né? Essa parte de investimentos. Perfeitamente, principalmente se você opera na bolsa. Será que você lançou direitinho ali os rendimentos que você teve? Você pagou as DARFs? Se você vendeu com lucro e não era um lucro isento? Quem tem uma carteira de ações sabe muito bem como fazer isso na mão, é um porre muito fácil de errar. Só que agora você resolve isso em 5 minutinhos. Vamos por partes aqui, como já diria Jack, Bruno. Vamos lá. Tem a parte de pagar imposto certinho,
e reduzir legalmente esse valor, né? E a parte da declaração também. E a dica para os dois casos se chama Grana App. Ele otimiza o IR, então você consegue reduzir ou até zerar um imposto mensal legalmente. Ele apura o imposto automaticamente e se você tiver imposto para pagar, você faz no próprio app via Pix, cartão ou boleto. Dá para ver o IR mensal até retroativo, verificando ali se tem esqueletinho no armário, sabe? Desde 2020 para você resolver de uma vez por todas. E o mais legal, agora falando da outra parte, é a função da declaração automática. Em vez de fazer na mão, o app calcula para você e organiza direitinho os dados da bolsa, gerando o arquivo prontinho para você importar no programa oficial do IRPF, já com os dados preenchidos. Olha, que maravilha. Isso é vida, meu amigo. E o Grana App é a única solução de IR que recebeu investimento da B3 e é recomendado pela própria Bolsa Brasileira. Coisa de minutos ali, você tira um peso enorme das suas costas, então vê se larga de sofrer, assina o Grana App, link no comentário fixado e como eu uso eles são parceiros aqui do nosso canal, tem desconto para você, usa o cupom DINHEIRO para levar 25% de desconto no plano Mais Grana Anual, não perde tempo da sua vida e paz também, clica lá. O quarto cruzamento que pega muita gente é o de rendimentos de aluguel. Olha aí, Brunão. Isso pega porque o sistema mudou esse ano, né, Brunão? É, mas antes dava para você combinar com o dono do imóvel, né? Tinha que, não vou declarar, né? Então tá bom, eu também não declaro. Exato, antes dava para você omitir e agora se você aluga por imobiliária, principalmente o cerco apertou, a casa caiu pro seu lado, viu? Pra você ter uma ideia, mais de 138 mil declarações por ano em média ficaram retidas só por causa de omissão de aluguel. E o sistema da Receita cruza as informações declaradas pela imobiliária com o que você recebeu ou que o inquilino declarou que pagou. E pergunta, Bruno, por que esse inquilino declararia? Porque senão hoje tá tudo junto, né? Não tem a malha hoje? Tá aqui nesse vídeo pra você assistir depois. Ah lá. Se o inquilino diz que pagou 2 mil de aluguel por mês pra você e você não declarou nada, pronto, né? Malha fina. E agora com o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, o CPF do seu imóvel, que entrou em vigor em 2026 para capitais e Distrito Federal, que eu falei lá naquele vídeo, né? A Receita também tem acesso a dados de cartórios e prefeituras. Isso aí já tá valendo já? Nesse ano só para capitais e também Distrito Federal. No ano que vem para todo mundo. Ufa. Eu acho que muita gente aí não tá falando ufa, não. Você é de capital, escreve aqui. Cada imóvel vai ter um código único integrado ao sistema federal. Ficou muito mais difícil esconder renda de aluguel. E cuidado, presta atenção, porque além disso, olha essa, plataformas como o Airbnb e o Booking também fornecem dados quando solicitados pela Receita, inclusive de aluguéis por temporada. A empresa fala que é somente sob solicitação do leão, mas aí eu deixo contigo aí. Outro cruzamento que aumentou muito envolve as movimentações financeiras. A Receita recebe das instituições financeiras os dados agregados da movimentação sua da conta, né? E não vê cada Pix individual que você mandou pro amigo, é um montante total. Como referência, eles falam de R$2.000 por mês para pessoa física e R$6.000 para pessoa jurídica. E com as mudanças de 2025, as instituições de pagamento, antes era só os bancos, né? Agora também instituições de pagamentos e arranjos de pagamentos, como fintechs reguladas, também entraram nesse sistema. Eu acho bonito como o governo anuncia para nós, Bruno, diz que é para preservar a rotina dos trabalhadores e fortalecer o combate a crimes financeiros. Fala se não vale aí o selo, veja como isso é bom para você. Veja como isso é bom para você. Se você declarou que você ganha R$3.000 por mês, mas você movimentou R$20.000 todo mês na conta, o sistema levanta a bandeira aí. E antes, só os bancos tradicionais mandavam esses dados, agora as carteiras digitais, maquininhas, bancos virtuais, todo mundo é obrigado a reportar. O Pix em si continua gratuito, lembra lá do vídeo do Nicolas? O que a Receita fez é comparar o volume total de dinheiro que entrou e saiu da sua conta com a renda que você declarou. E se não bater, meu amigo, segura a bucha. E isso pega muito bem quem faz bico, né? Quem recebe por fora, quem vende coisa pela internet e não declara. Não vai falar fazer bico em Portugal, não. Pesquisa depois pra você descobrir o que é. E tem uma novidade que muita gente ainda não sabe. As apostas esportivas, as famosas bets, entraram de vez no radar da Receita em 2026. Você que tá aí querendo apostar no Brasil e na seleção, ou contra, né, a seleção brasileira, fique esperto que o ano que vem você vai ter que declarar. Exatamente, se você ganhar mais de 28.467,20 centavos, duvido, em prêmios ao longo de 2025, você tem que declarar. Duvido se você não for louco para correr risco pra caramba, né? Possível é.
Vale a pena? Nunca vale a pena. Difícil é ganhar, né? Exato, e mais difícil ainda é continuar ganhando, aí é improvável para não dizer impossível. Acima disso, o imposto é de 15% sobre o ganho líquido, que é a diferença entre o que você recebeu e o que você apostou. As plataformas regulamentadas, sabe aquelas com domínio .bet.br, elas já fornecem o Comprova Bet, de novo uma inovação do governo na hora de receber, beleza? Um documento com todo o seu histórico de ganhos e perdas. Tudo para te proteger. Tudo em nome dos brasileiros. Além disso, se você tinha mais de R$5.000 de saldo parado na plataforma em 31 de dezembro de 2025, precisa declarar na ficha de bens e direitos, direito de se lascar aqui no caso, né? E como quase toda movimentação em casa de aposta passa pelo Pix, já entendeu, né? Receita consegue cruzar as informações pelo e-financeira. Se você ganhou uma bolada e não declarou, a multa pode chegar a 75% do imposto devido, e se for caracterizada fraude, sobe para 150% mais juros pela Selic. Eu já falei desse câncer, dessa desgraça que são as apostas nesse vídeo que tá aqui, vício tão horrível que já invadiu inclusive o ambiente corporativo. Já dei até palestras para empresas, né, para funcionários e gestores sobre os perigos de lidar com a ludopatia, sim. Ludopatia é uma doença, no caso a compulsão por jogos. É mole? O Lula até falou que se dependesse dele, ele fechava as portas. O que você acha disso? Escreva nos comentários. Eu acho que o governo ter que falar o que você pode fazer, o que você não pode, é uma porcaria, mas só de pensar que ele deixaria de ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, não só com o suor da gente que ele já ganha, né? Já me deixa menos agoniado aqui. E você, o que você acha, hein? Mas vamos voltar porque ainda tem o cruzamento de patrimônio que é bem traiçoeiro. A Receita olha a variação do seu patrimônio de 2024 para 2025 para ver se faz sentido com a renda que você declarou. Comprou lá um carro de 80 mil? De onde que veio esse dinheiro? Fala para mim. Comprou um apartamento? Tem que mostrar a origem dos recursos. Incorporadoras, concessionárias e até cartórios informam todas essas transações para o fisco. Se o seu patrimônio cresceu R$200 mil no ano, mas você declarou renda total de 60 mil, o sistema vai te pedir explicação e não precisa ser uma compra grande não, às vezes é o acúmulo ali de várias coisas, sabe? Uma sequência de Pix que você recebeu, um carro, uma reforma, uma viagem cara, tudo isso junto pode acender o alerta. Muita gente também esquece de declarar a venda de um bem, sabe? O cara vendeu um carro, precisa dar baixa na declaração e informar o ganho de capital quando essa coisa rara acontece, né? Você vendeu um carro pelo preço mais alto do que você pagou, aconteceu na pandemia, né? Basicamente, e alguns carros mais raros, né? Carros mais antigos, motos também. Se o comprador informar a compra e você não informar a venda, já sabe, Receita cruzou e pega a divergência. E antes das dicas para você evitar esse tormento da malha fina que a gente vai falar daqui a pouco, vem mais um cruzamento importante, o do imposto retido na fonte. A sua empresa retém um valor de imposto do seu salário todo mês, se você é CLT, né, da massa, CLTzão da massa, e informa isso para a Receita. Se na sua declaração você colocar um valor diferente do que a empresa informou, a Receita identifica essa divergência aí. Isso representa mais de 15% das retenções em malha em 2025. É o famoso é raro, mas acontece sempre, né? A pessoa digita errado, arredonda, ou usa um informe de rendimentos desatualizado. A solução é simples, tá? Confere direitinho o informe de rendimentos que a empresa te entregou e copia os valores exatamente como estão lá, centavo por centavo. Mas agora me pergunte, Brunão. Vamos lá. Como não cair na malha fina? Como que faz para não cair na malha fina? O que fazer, né? Vamos lá. Primeiro, usa, pelo amor de Deus, já é o terceiro vídeo ainda falando aqui, Já. a declaração pré-preenchida, ou pelo menos baixa em outro PC aí, dá um cheque pré-checa por lá, porque se o governo tá falando que sabe, por que caramba você vai fingir que não sabe disso? Já tem mais de 60% dos contribuintes usando esse modelo em 2026 e ele já vem com dados de rendimentos, despesa bancária, bens, dívida, tudo preenchido. Mas presta atenção aqui que a responsabilidade continua sendo sua, confere tudo aí antes de enviar. É aquele membro, não. Ou você fala assim pra Receita, quanto que eu te devo? A Receita fala, quanto você acha que você me deve? Ou esse melhor aqui, né? Você me deve? Pague o imposto. Fala o quanto que eu te pago. Mas é você que tem que calcular. Mas e se eu errar? Eu pago quanto que eu quiser? Se errar, você vai pra cadeia. A gente sabe o quanto que você deve. O novo ministro que entrou no lugar do infame Tachad, ele quer acabar com isso, basta você conferir, mandar para você conferir, mas ai de você se conferir errado, hein? Então não vai mudar nada. Por essas e outras que é importante você guardar todos os comprovantes por pelo menos 5 anos, e aí eu tô falando de recibo médico, informe de rendimento, contrato de aluguel, nota fiscal, tudo. Se a Receita pedir, você precisa provar o que você declarou. E depois que você enviar, acompanhe o processamento da sua declaração pelo portal ECAC. Você pode acessar semanalmente ali para ver se apareceu alguma pendência. Se aparecer, o que você faz? Não, BO?
Ah, ferrou, né? Não, dá para você retificar a declaração quantas vezes você quiser, sem multa, desde que você não tenha sido intimado. E se você caiu na malha fina, respira, vamos devagar que eu tô com pressa. Em outubro de 2025, mais de 60% das declarações retidas foram liberadas depois que os próprios contribuintes foram lá, fizeram um ajuste. Menos de 3% só continuaram enroscadas por lá. Então, na maioria dos casos, basta corrigir o erro e mandar de novo. O prazo para entregar vai até 29 de maio. Se você entregar mais cedo, você tem mais chance de receber a restituição nos primeiros lotes, que agora são só 4 entre maio e agosto. Mas se o sistema achar erro na sua declaração, você perde a posição na fila e aí você volta pro final. Então vale mais a pena gastar um pouquinho mais de tempo ali conferindo tudo direitinho do que mandar correndo e ter que retificar depois. As ferramentas estão aí, né? Pré-preenchida, ECAC, retificadora, usa tudo isso a seu favor. Vou dar uma dica aqui do ECAC, o e-mail dele sempre vai pro spam, tá? Vai pro spam, boa, Bruno. Então você fica bem esperto lembrado. lá no spam, lá já coloca para confiar, porque se chegar alguma notificação, você não vê, vai rodar o ano aí, ó. Perfeito, é ótima dica. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu é que quando o assunto é imposto, não tem jeito, meu amigo. Quanto mais transparente você for, menos dor de cabeça você vai ter. E se você ainda tem dúvidas de como declarar, ou você tá perdidão mesmo, esse vídeo aqui do lado não é o Itaú, mas foi feito para você. Nossa.